Agora são 5 horas e 13 minutos. Quero mandar um abraço aqui para os taxistas lá da Rua Aspásia, do bairro Caiçara. Todos os meus amigos, não vou falar o nome de todo mundo não, porque são muitos, mais de 300 taxistas. Então, não dá para falar o nome não. Mas, Cabo Júlio, o que aconteceu? Vou pegar um gancho aqui e avisar os taxistas que o Revista Geral está à disposição deles, viu? Verdade. Que o microfone aqui está aberto para eles, quando eles quiserem trazer alguma coisa. Não, isso aqui é a palavra do presidente, do coordenador geral do programa, Sargento Alexandre. Não, porque os taxistas são parceiros nossos. Meus amigos taxistas, qualquer reclamação que vocês tiverem aí, qualquer sugestão, dúvida, questão de BH Trans. Se quiser falar mal da BH Trans, pode vir aqui também. Também pode vir falar. Se tiver algum problema envolvendo aí a fiscalização, o que o Cabo Júlio está escrevendo aqui pra mim, Cabo Júlio? Um abraço pra aqui? Não, pra falar. Nós vamos fazer a análise da campanha. Não, o Cabo Júlio também está mandando um abraço pros taxistas, mas eu quero fazer o seguinte, o que aconteceu, Cabo Júlio? Eu quero que você faça uma análise da sua campanha, da campanha eleitoral. Se você quiser estender essa análise, ao Estado, não tem problema. O microfone é seu e esse bloco agora é sobre isso. Em primeiro lugar, os meus agradecimentos aos 44.215 eleitores que foram lá e votaram em mim. Todo mundo conhece meu perfil. Meu perfil aqui na rádio é o mesmo perfil no parlamento. Eu fui o único candidato que fiz campanha dizendo a realidade. O que eu fiz campanha dizendo? Olha, que a polícia da Paraíba, que é um país pobre, ganha mais do que a polícia de Minas, estado pobre, que é um estado pobre. Que o bombeiro, e a PM, e a Polícia Civil lá de Pernambuco, que é a 21ª economia do país, ganha mais do que a polícia de Minas. Que a polícia de Sergipe, que é do tamanho de Belo Horizonte, um soldado ganha 3.012. Então eu fiz uma campanha dizendo isso. Eu fiz uma campanha dizendo que o reformado, o aposentado da polícia, foi traído. Por quê? Porque ele deixou de ser policial? Não deixou de ser policial. Criaram uma política salarial do nosso estado baseado em abonos. E é uma política muito perigosa. Por quê? Porque volta a política do penduricado. Dentro daquela época que a gente tinha o abono família de 12 centavos, estão criando uma política salarial sobre abonos que ela é perigosa. Existem alguns estados, como São Paulo, que existem abonos regionais. O cara que trabalha na capital ganha mais do que trabalha no interior e vice-versa e tal e tal. Em alguns casos, quando o cara vai para a reserva, ele perde até 52% do salário. Então eu disse isso, que isso é um perigo. E diz também da falência da polícia, principalmente no interior. Porque aqui parece que é tudo lindo. Mas eu coloquei alguns exemplos, por exemplo, eu fui em Raul Soares. Eu vi um presídio com 80 presos e um agente de segurança prisional desarmado e um PM em cima lá do muro para cuidar de 80 e com cheio de traficante preso. Eu fui, por exemplo, em Cataguases e vi lá um policial de plantão numa companhia especial. Ele era o radiooperador, o atendente 190, o sentinela e o armeiro, e o quartel caindo nos pedaços. Isso eu disse na minha campanha. Eu fui lá em São Pedro do Suaçuí, por exemplo, o telefone 190 não funciona. O cidadão que precisa de polícia, ele tem que ter crédito do telefone para ligar no celular particular do policial, que em algumas cidades que eu fui, o policial chegou no carro dele. Quer dizer, se tiver um acidente entre Santa Maria e Suíça, vai cair lá em Itabira, né? Aí o que acontece? Eu vi isso. O policial tem que torcer para dar tudo certo. Se der errado, vai... Eu fui em uma cidade que eu chamei a polícia lá e veio o sargento dirigindo o carro dele. Falei, mas que isso, sargento? O senhor tá doido? Ele falou, Júlio, tem 6 meses que eu não tenho viatura. Mas se eu falar alguma coisa, eu vou para mais longe. Eu fui, por exemplo, em Poté, e aí não é culpa do comandante lá local, é culpa da realidade lá do interior, onde lá a viatura tem 6 litros de gasolina para rodar por dia. E se o delegado tira um dinheiro da gasolina para consertar uma viatura, ele é preso. Então, eu fiz campanha falando essa realidade, dizendo existe uma coisa bonita da propaganda, e existe uma coisa que o nosso pessoal está sofrendo, né? Não só na capital, no interior, em tudo quanto é lugar. Então eu fui o único candidato que eu fiz crítica ao sistema. E aí eu tive o comando da polícia trabalhando contra mim, incentivando pessoas a votarem em candidatos locais, eu tive entidade pedindo para votar em paisano, nós tivemos chamada geral, onde todos os candidatos que eram amiguinhos do comando podiam entrar na chamada, mas eu não podia porque era crime eleitoral. Não tive dinheiro, não tive um prefeito, não tive um vereador. Então 44. Tem 10 deputados eleitos que tiveram menos voto que eu. Eu tive mais voto.
causa da minha coligação, que era o PMDB, foi o que nós imaginávamos fazer 10 a 11 deputados. Como a diferença dos governadores foi muito grande, ninguém esperava que fosse tanta diferença assim, então acabou tendo menos votos de legenda e eu fiquei em primeiro suplente. Mas eu tenho mandato, então eu estou muito feliz, porque, sei, ó, teve um candidato aqui, amigo do Estado, né, vamos dizer, amigo da estrutura de poder, que ele no dia da eleição ele colocou, segundo dizem, obviamente, 10 mil bocas de urna. Sabe quanto custa isso? Custa 500 mil reais. Meu Deus, em todas as minhas campanhas, 4 campanhas, eu nunca gastei isso. Então eu fui o candidato que fui em cada destacamento, em cada pelotão, em cada companhia, em cada quartel que eu pude. Obviamente você não pode ir em todos os lugares, levar um discurso da polícia da realidade. E 44.215 colegas, o meu voto é essencialmente, disseram, realmente você está falando a verdade. Eu poderia te interromper até para te dizer que é o seguinte: primeiro, eu além de votar, eu apoiei a sua campanha para deputado estadual. E diria o seguinte: respeito todos os outros candidatos, mas eu acho que ficar ao lado do poder é muito fácil, gente. Muito fácil. Realmente, você ficar ao lado do poder, você tem muitas benesses. Agora, fazer um discurso de oposição, ou um discurso de oposição propositiva, e aí é que eu dizia para você, não é que nós somos contra o governador Anastasia, não é que nós somos contra o comando da PM, nem o comando do Corpo de Bombeiros. O que nós gostaríamos de apresentar para essas pessoas que estão no poder é essa agenda que você levou, uma agenda propositiva. Eles corrijam isso. Nós precisaríamos que fosse mantida a paridade entre os ativos e inativos, parassem de pagar abonos para escamotear aumentos de forma diferenciada. E só antes, para a Renata não reclamar, viu, Renata? Vou dar um adendo aqui, antes que o coronel conclua, para esclarecer que nós aqui do Revista Geral, o que o coronel Mendonça está falando, que o